O líder norte-americano afirmou que os Estados Unidos não foram bem tratados pelos integrantes da aliança militar, apesar de Washington ter investido trilhões de dólares na defesa da Europa. Ele deu a declaração no primeiro dia da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Ankara, ao lado do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Saúde. Oferecimento Hospital PUC Campinas. Referência em medicina há quase 50 anos. A gente segue aqui no CBN Saúde falando sobre insuficiência cardíaca, o que pode ser muito perigoso para um paciente. Quem conversa com a gente esta semana é o cardiologista-chefe do Hospital PUC Campinas, Maurício Marçom. Doutor Maurício, a insuficiência cardíaca tem cura ou pode ser controlada? Como é que funciona o tratamento atualmente? O tratamento da insuficiência cardíaca talvez tenha sido uma das fronteiras na cardiologia que tiveram o maior avanço nos últimos anos, né? Se a gente for comparar do início dos anos 90 para cá, muita coisa avançou, muita coisa foi compreendida no manejo da insuficiência cardíaca e hoje os pacientes conseguem viver mais e viver com uma melhor qualidade de vida. Existem situações onde você pode reverter a causa do problema que está levando à insuficiência cardíaca, né? Então, eventualmente é uma válvula cardíaca que está comprometida e essa válvula sendo corrigida por uma cirurgia, um procedimento, esse paciente pode deixar de ter aqueles sintomas de insuficiência cardíaca. Outras situações nas quais você eventualmente tem a reversão de alguns processos cardíacos específicos, né, que agridem o coração de maneira inicial, como uma miocardite, mas que posteriormente pode haver uma reversibilidade. O que ocorre de fato é que a maior parte dos casos de insuficiência cardíaca, quando estabelecidos, eles vão demandar um tratamento contínuo, né? Um acompanhamento cardiológico regular, que deve ser feito periodicamente e deve ser feito com um cardiologista especialista, porque essa é uma patologia que tem um risco muito grande e ela deve ser acompanhada bem de perto. É fundamental, então, para isso, que o paciente tenha uma boa adesão a vários medicamentos que são prescritos. Hoje a gente tem pelo menos 4 classes de medicações que um cardiologista experiente vai tentar contemplá-las aí no tratamento do paciente, para que esse paciente possa, enfim, ter uma boa evolução. E com essa medicação, muitas vezes não sendo suficiente para manter o paciente bem, existem outras opções. Existem hoje cirurgias, intervenções por catéter, procedimentos de implante de marca-passos específicos que podem melhorar a qualidade de vida e prolongar a expectativa de vida desses pacientes. Além, claro, em situações mais extremas, a necessidade de suporte circulatório com coração artificial e transplante cardíaco. Mas aí em cenários mais avançados dos problemas relacionados à insuficiência cardíaca. Para chegar no tratamento, né, doutor, existem fatores de risco também, né? Quais são esses fatores aí para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca e como que a gente pode prevenir? Eles são, em geral, fatores que nós na cardiologia contemplamos como os fatores de riscos globais. Então, nós devemos pensar que aquelas doenças que podem levar ao acometimento cardíaco, que podem levar ao infarto, que podem levar a alterações estruturais do coração, são os principais fatores de risco. Então, a hipertensão arterial é muito importante, porque a hipertensão arterial ela é um dos principais fatores de risco. Uma hipertensão, a pressão alta, mal controlada, ela leva a um risco aumentado. A presença do diabetes, a presença do colesterol elevado e o tabagismo. O tabagismo é um fator muito importante para o aparecimento de infarto. A obesidade, sedentarismo, todos esses outros fatores que nós na cardiologia toda hora
batemos, né, de que é importante um perfeito controle, evitar o uso abusivo de álcool, tudo isso é fundamental para a prevenção. Existem, lógico, outros fatores de riscos que demandam de fatores familiares, muitas vezes genéticos, que a gente não tem um controle ainda perfeito para isso. Mas, em geral, os fatores administráveis que nós temos, que são esses fatores que eu citei, são os fatores fundamentais que a gente tem que estar atento para eles. Dr. Maurício Marçom, cardiologista-chefe do Hospital PUC Campinas, conversando com a gente esta semana sobre insuficiência cardíaca aqui no CBN Saúde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Hoje com Carlão de Freitas. Rapaz do céu, eu não imaginava que iria acompanhar um jogaço entre Argentina e Egito. É a história sendo contada, uma vitória por 3-2, quando tudo estava perdido, né? Já dizia o mestre Renato Russo. E a Argentina foi lá e conseguiu virar numa partida épica de Messi, numa partida épica do time argentino, a raça, a maneira como foi, o não desistir do jogo, o amor pela camisa, realmente. E eu nunca vi, meu caro Marco Guarizo, meu parceiro hoje de Arena, e Fábio Scheib lá em Itu, nem na conquista do título da França, contra a França, em 2022, uma reação assim tão acima do tom do Messi com relação à comemoração. Ele chorou, ele foi jogado ao ar, ele brincou, ele ficou bravo, ele saiu comemorando feito um louco. Que jogo épico, que jogo sensacional, e a Argentina está na fase quartas de final. Guarizo, boa tarde, terçou neste Arena diferentão, começando às 3h35 da tarde. Boa tarde, Carlão, boa tarde aos nossos ouvintes, é sempre um prazer estar no Arena, né? Eu tava vindo pra cá, tarde, ouvindo a transmissão do Oscar Ulisses, cara, né? Com o Bruno Faria, o Gabriel Dudziak. Eu falei, pô, é legal cobrir Copa do Mundo, falar de Copa do Mundo, e estamos aqui agora, depois de um jogo totalmente espetacular, cara. O Egito fez 2-0, se fosse o Brasil a gente falava, acabou. Cara, e esses eventos assim, né, repente... Olimpíada, Copa do Mundo, é cada história, né, é cada página linda que o esporte nos proporciona. Eu até falava com o Dani, nosso estagiário, falei com você também. Eu sei que existe essa rivalidade entre Brasil e Argentina, ora os hermanos exageram, ora nós brasileiros também. Algumas pisadas na bola dos argentinos, em alguns momentos de Libertadores principalmente. Agora, o Messi é algo que transcende qualquer rivalidade, cara. Eu não sei, não tem como não gostar do Messi. É impressionante. E, cara, eu moro, né, numa região que tem muitos prédios ali. O pessoal já... As buzininhas que a gente não pode usar nos Jogos do Brasil, eles estavam usando para conectar a Argentina. Na hora da virada da Argentina tem que aplaudir, cara. Olha, se a nossa seleção jogasse igual a deles, tudo bem que não temos jogadores iguais, né? Mas... Quem sabe? Quem chegou aí? Chegou ele, José Neves. Eu acho que pela vestimenta, eu acho que não avisaram pra ele o que está acontecendo na Copa do Mundo. Porque olha, o que nós vimos agora há pouco, José Neves. Bem, Zé? Grande Guarizo! A história sendo contada, Zé! Boa tarde! Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Guarizo. Que honra! Eu estou, quem tá no YouTube vendo a minha vestimenta... Eu coloquei a amarelinha pra ver se secava, se dava certo. Até isso, essa amarelinha. Até aí. Quase deu certo. Essa é boa. Eu tô pra dizer pra você que foi um dos jogos mais emocionantes que eu já vi na minha vida em Copas do Mundo. Que coisa maravilhosa. Infelizmente, aquela invejinha tal, infelizmente com os nossos irmãos. Invejinha. Né? Mas deixa eu te falar um negócio, a minha percepção, até desculpa. Não, bora lá, boa tarde pra vocês, boa tarde pro ouvinte CBN. Eu vou te falar, cara, que... Quando o Egito abriu 2-0, eu falei, acabou. Agora acabou. Sim. E aí, sabe o que eu descobri hoje? Eu descobri que nós, brasileiros, nossa seleção,
não tem mais esse fogo na alma que a Argentina mostrou que tem hoje. Gelada, né? Gelada. E esse cara é um ET. Esse cara não nasceu no planeta Terra. Lionel Messi, você é um monstro. Cara, ele participou das jogadas, ele marcou gol, ele sofreu falta, ele estava extenuado e mesmo assim foi até o final e um dos nomes aí desta virada épica da Argentina sobre o Egito. E direto do Principado de Itu, lá está ele, Fábio Chaib. Fabião, que coisa maluca o que acabamos de acompanhar, hein? Egito 2, Argentina 3, Fábio Chaib, boa tarde. Muito boa tarde, Carlão de Freitas, boa tarde, José Neves, boa tarde, com o Guarizo. Ô, Chaib. Dividir o programa com o Guarizo também. Que honra. Memorável, né, Carlão? Futebol é maravilhoso, né? Por isso, justamente, o Egito abre 2-0 e a gente fala tanto do Messi, que fez virar o jogo, que a gente até esquece do pênalti perdido por ele ainda, né? Quando estava 1-0 para o Egito, o Messi acabou perdendo o pênalti, mas não fez tanta diferença pela história que foi contada, né? Pelo roteiro contado nessa partida. A Argentina chega muito forte depois de mais uma vitória até inesperada, né? Não imagina. Faltam-lhe palavras. Nesse momento o Fábio Chaib embarga a voz, emocionado com o que aconteceu à tarde, e ele não consegue completar eu tô falando que a gente não imaginava, né, que o Egito dá tanto trabalho assim pra Argentina. A Argentina chega muito forte agora, possivelmente fazendo um confronto sul-americano. A gente espera isso, né, contra a Colômbia, que daqui a pouco joga contra a Suíça. Né? A gente espera realmente que haja esse confronto, porque aí vai sair faísca. Mas, cara, a confiança da Argentina agora tá lá em cima, né? Mas não, agora pintou o campeão, Meu né? Deus do agora, céu, no mínimo, finalista José, pintou. Calma, José. Que isso, Chaib? Pelo amor de Deus, os caras estão voando. Ainda, a Inglaterra, eles vão moer a Inglaterra, velho. Com essas ilhas Falkland na goela ainda? É verdade. Com essas Malvinas na goela até hoje, eles vão moer. Nessa Copa não vale gol de mão, né? Mas... É verdade. Poderia mandar esse jogo lá pro Azteca, né? Que ele já acabou a participação do México, né? Não, pra Argentina tá valendo tudo nessa Copa aí também. O golzinho que tiraram do Egito ali, viu? Não sei. Ô, louco. Mas o. Até que o cara pisou, né, no pé, Pisou. Né? Mas sabe que a lá gente. no começo. Você sabe que a gente traça um né? paralelo com os lances que estão acontecendo na Copa do Mundo, né? Normalmente eles não dariam falta, mas ô Fabião, eu tava conversando até com o Dani agora há pouco sobre isso. Eu acho que em algumas situações envolvendo o Messi, claro que a Argentina envolve o Messi, eu acho que pro evento, eu acho que há uma complacência da FIFA. Prova disso foi no primeiro jogo em que ele poderia ter sido expulso. Nós estamos numa Copa que os Estados Unidos jogaram com o jogador expulso ontem, então, né? Eu acho que existe sim uma complacência, mas isso não tira o mérito de Lionel Messi e não tira o mérito também da seleção argentina, que está fazendo um Mundial passando alguns sustos, é bem verdade, como Cabo Verde e Egito, mas em termos de emoção, cara... Será que assim não fica mais gostoso? Fica. Cara? Mas fica muito mais eu senti uma inveja, cara, sabe? Comemorar daquele jeito, sabe? É lógico. Cara, o Egito, além do gol anulado, reclama também que no terceiro gol da Argentina, no início do lance ali, reclama um pênalti em cima do Trezeguet, né? Depois do Salah também. Rapaziada, o Zico tava transtornado. Mas não foi, não, né? Não, me desculpa, não foi. Vamos reconhecer que os caras tiraram esse coelho da cartola, que eles ganharam, eles suaram sangue. Sim. Pênalti, foi bonito demais. Foi bonito, Zé. E o pênalti poderia ser marcado no Campeonato Brasileiro, na Copa do Mundo. Mas no Brasileiro eles marcam, com certeza. Aqui é a República Federativa dos Pênaltis. Principalmente em alguns estádios. Aí não tem. Se for ali na região de Perdizes. Não só tem lá. Tem dois aqui, hein? Só lá, tipo. Guarani, né, o respeita o Klaus. Itaquera, Maracanã. Tem uns aí que é impressionante. Eu vou te falar. Se o Trump fosse bugrino, e voltava aquele pênalti que o Klaus deu no derby pra nós. Mas falar pra você, igual ele fala em 86. Pra nós, Ponte Preta, tem um vídeo lá que comprova exatamente que o Klaus, ele teve a convicção naquele derby de 2-0. Teve a convicção. Ele teve a convicção. Galera, 3 horas e 46. Nossa, quase que o computador me pega, que eu ia falar 3h36. 3h46. 3h46. Nós vamos para um rápido intervalo e, claro, você pode participar. Fala de virada épica, fala da Argentina, pode xingar a seleção brasileira, Carlão, claro que com muita educação. Antes de ir pro intervalo, esse eu vou perdoar porque a frase dele é boa, tá? Vai. Deixa eu ver o nome dele, é o Marcelo.
Jogão da Argentina, Messi é monstro. Mas nada se compara a ouvir Marcos Guarizo e José Neves no mesmo programa. Só fera, parece uma selva. Beleza, meu caro. Mas, ó, não é Marcos, né, velho? Marcos, ele fica muito bravo. Só tem um Marco aqui. É pior do que a vitória do Corinthians no Allianz Parque. Marco Guarizo é falar isso. 3h47, nós vamos para a mensagem foi boa. E daqui a pouco a gente volta. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Corte certo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cortag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cortag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cortag na mão. É precisão, cortador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cortag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. É corte certo. Cortag, com você construindo o mundo. Ter o controle do veículo onde você estiver traz mais tranquilidade para o dia a dia. Com o rastreamento veicular da Orcegups, você acompanha em tempo real a localização da sua família ou colaboradores direto do celular. Também tem acesso a trajetos, velocidade e localização, aumentando a segurança e as chances de recuperação em casos de furto ou roubo. São 54 anos de confiança que fazem da Orcegups referência nacional em proteção e tecnologia aplicada à segurança. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite um orçamento. E se você pudesse fazer uma escolha exclusiva? Viver em harmonia com o que a cidade tem de melhor e com o que a natureza tem de mais belo. Casa Arborais Alta Vista. Condomínio fechado com casas de alto padrão inteligente em uma das regiões mais charmosas de Campinas. Um endereço valorizado pela segurança, tranquilidade e conveniência, onde a paisagem proporciona um pôr do sol que poucos vão poder presenciar. Acesse casaarborais.com.br e venha se surpreender. Trânsito. Oferecimento Leva Brasil. Confiança que acompanha cada entrega. Acesse levabrasillogistica.com.br e saiba mais. 3h50 ou 10:04. Mário Quintino. Que coisa, hein, Marinho? A história sendo contada, Mário Quintino. As ruas, as avenidas, o trânsito de Campinas. Dentro disso tem o trânsito, mas eu não resisto. Eu coloco o Marinho nessa resenha de futebol. Boa tarde, Mário Quintino. Fala, Carlão. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Eu vou com as notícias do trânsito porque eu cansei de secar e dar errado, viu, Carlão? Chega, cansei. Hoje foi o fim. Não, o Zé Neves aqui, Marinho, ele colocou a camisa do Brasil pra secar a Argentina. Olha o que aconteceu. Eu estava dançando, Mário. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Aí, de repente, os homens viraram, cara. Aí veio o Messi e fez dar bonito. Se misturaram e perderam o jogo. Ai, Marinho, vamos lá. Já temos o responsável, então, né? Bora lá. Bom, mas vamos lá então, Carlão. Trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na John Boy Dunlop. Tem atendimento de uma ocorrência para seguir em direção do centro. Atenção, na altura do Jardim Aurélia, acaba diminuindo a velocidade, principalmente pela pista marginal. Para quem vai no sentido do Campo Grande, por enquanto são boas as condições. Ainda na região, a Império do Sol Nascente é um bom caminho na região do Aurélia e também para quem segue pela José Pansete e vai acessar John Boy para seguir em direção do Campo Grande. Trazendo informações também de outro ponto de Campinas, na Prestes Maia, a movimentação já é maior, chegada para o trevo Sérgio Mota, acesso também para a rodovia Santos Dumont e na Amoreiras, por enquanto, segue sem problemas nos dois sentidos. Carlão. Boa, Mário. 3h51. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br.
Precisa transportar mercadorias para qualquer lugar do Brasil? Conte com a Leva Brasil Logística. Soluções em transporte rodoviário para cargas leves e grande volume, com segurança, agilidade e atendimento especializado. E atenção, quem ouve a CBN tem 10% de desconto na negociação. Solicite sua cotação pelo WhatsApp 19 99249 3257. Leva Brasil Logística. Sua carga em boas mãos. Acesse levabrasillogistica.com.br. No Hospital PUC Campinas, a alta tecnologia caminha lado a lado com o corpo clínico capacitado, além de oferecer uma estrutura completa e pronta para agir nos casos mais complexos. Com ampla cobertura de convênios e planos de saúde, garantimos a excelência de quem é referência em medicina há quase 50 anos. Afinal, quando o assunto é alta complexidade, a escolha é simples. Hospital PUC Campinas. Diretor técnico, Dr. Rodrigo Dias de Meira, CRM 164545. Casa Bela Parque Alphaville. Casas de 137 a 177 metros quadrados com 3 suítes. Na compra da sua casa, você ganha 2 anos de locação de um carro híbrido. Acesse casabelaparquealphaville.com.br. Julho chegou e o futuro também, com as ofertas da Dili Itavema. Taxa zero em diversos modelos e versões exclusivas de blindados à pronta entrega. X2 a partir de R$ 123.800 com All Box cortesia. X5 IMI híbrido, o mais recente lançamento que combina desempenho e eletrificação a partir de R$ 189.990. Entrada mais saldo em 36 vezes. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas. Telefone 19-2038-1515. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. 3h53 é o Arena CBN fazendo esse esquenta pra Colômbia e Suíça. Eu tô torcendo muito pra Colômbia pra dar aquele derby contra a Argentina. Seria legal, hein? Um duelo sul-americano, nossa. E a Argentina, a Colômbia tá jogando bem. Quem mais ficou de latino-americano? Não, só nós. Ninguém. O México saiu fora também, né? Não, nós eu falo só Colômbia e Argentina. Acabou. Por enquanto são 4 europeus, né? São 4 europeus, um africano, Marrocos, um sul-americano, e agora vai decidir, né? Se vai ser ou outro europeu ou outro sul-americano. Caramba, hein, Chay? Seja outro sul-americano. Aí seria legal, pelo menos vamos ter um sul-americano aí. As maiores seleções da América do Sul, né? Momento cornetagem. Mas com certeza. Mas hoje, vamos tirar a história, mas futebolisticamente são as duas melhores, né? Porque quem é o amarelo que mais encanta atualmente. É o amarelo que mais encanta. A Colômbia tem feito boas campanhas, vice-campeã da América. É um time que consegue bater de frente com a Argentina. Perde, mas pelo menos oferece resistência. Sempre perde. E a Uruguai tá nessa bagunça danada. Mas eu vou te falar, também... hein? Camisa da Colômbia, no último jogo, eu vi que era amarelinha, o calção era azul e a meia era branca, se não me engano. Ali, amarela. Eu vou tomar 2 cervejas ali e acreditar que é o Brasil e vambora. Eu e o Scheibe, por exemplo, tem o Arias no campo já, pronto. Pronto. Agora chegou o Palmeiras Cast aí. Meu Deus. O pode porco agora. Tá bem dividido hoje, inclusive, hein? Tá bem dividido. Por que você tá falando isso, querido? Eu não tô entendendo essa ilação. Essa sua resenha. Isso pode comprometer, cara. Não é assim, não. O que pode comprometer é aquele cartão vermelho que o presidente Donald Trump falou que não é certo, era melhor tirar, né? Não adiantou nada, né, Guarizo? Nada. Foi até pior, que parece que a Bélgica entrou com mais sangue no olho ainda. Me ligou. Depois do jogo, Zé, meu pai me ligou. Quem que era o jogador do cartão? Eu falei, o Balogun. Mas ele fez alguma coisa no jogo? Eu vi ele correr atrás de uma bola lá que o Courtois pegou. O máximo. Mas acho que nisso o jogador nem é o culpado, né? Não, mas é o extra-campo. O extra-campo. Mas o Maurício Pochettino, técnico, numa entrevista pra Cazé TV depois, pra Bruna Deltri, ele falou que atrapalhou. Lógico que atrapalhou. A Bélgica entrou com sangue no olho, mas nervoso. Cara, o que tem que se meter? Não tem que se meter. E outra, a FIFA também, ela quando ela vai quando ela veio pro Brasil em 14, tudo era padrão FIFA. Por que não peita os caras? É diferente, né? É diferente, né? Você vê que tem jogadora, jornalista que não pôde sequer entrar, né? O pessoal da comissão técnica de Senegal, teve gente que ficou de fora. Árbitro da Somália ficou de fora. Então, todas estas situações... Isso mostra a desorganização. Opa. Isso. Toda essa situação eu acho que contribuiu.
ontem para a Bélgica vencer. Assim, a parte de motivação, você a parte mexe, né? Mexe, cara. No brilho do cara. Mexe, você fica mais ligado, fica mais concentrado, fica com aquela vontade realmente de vencer. E venceu, com raiva, né? Sem oferecer qualquer... Não teve resistência norte-americana, cara. Foi um jogo bem tranquilo. Que a Bélgica... do jogo. Não tem nem estilo de centroavante, né? Cabelinho caidinho, assim, não tem nem estilo. Foi lá e balançou a rede. E o terceiro foi assistência dele ou não? Não, o terceiro foi ele tava no lance com o goleiro, né? Terceiro foi com o goleiro, ele tava junto. E aí foi aquele C bem grandão do goleiro, né? Goleiro formado em Harvard não entendeu as leis da física. Nossa, rapaz do céu. Ai, meu Deus do céu. Ô, Guarius, e a galera aí, cara? 991869070, o que a galera está falando sobre esta tarde épica na Copa do Mundo, da vitória sobre a Argentina, sobre o Egito? Bom, vamos lá. A gente tem a mensagem do JP de Moraes, temos que ter a humildade que eles não têm e reconhecer que eles estão melhores que nós. Da Argentina, claro, não tem nem o que dizer, né? O Cristiano tá falando que o Zé tá sem camisa. Não, para com isso. Uma segurada. É uma derrota. Aqui tá pesado, eu não sei se é a camisa ou se sou eu, mas tá pesado. Tá fininho, e tem um áudio aí também que o Bolacha vai soltar pra gente de um ouvinte também exaltando a Argentina. Boa tarde, amigos da CBN, tudo bem? É o Pepe de Campinas, Carlão, rapaziada aí. E hoje deu pra ver que realmente os hermanos estão com a estrela, hein? Mas é o seguinte, também eles não pegaram uma seleção de verdade, né? Uma seleção de ponta mesmo, né? Como uma Inglaterra, né? Como uma França, que vão talvez enfrentar, enfim. Mas estão jogando bola, né? Bem diferente você vê esse jogo aí, é bem diferente do nosso, né? É decepcionante, é ridículo o nosso jogo, né? E nós não estamos nem na prateleira, na segunda prateleira, nós estamos no chão, nós não estamos nem na primeira prateleira, né? Nós estamos debaixo da gôndola. Quem sabe lá em 2068 a gente consegue ser hexa, né? Tá bom, meus amigos? Um abraço, saúde e paz e volta Brasileirão, pelo amor de Deus. Volta, Corinthians! Nossa, corintiano querendo a volta do Brasileiro. Pelo amor de Deus, tá difícil. Chegou o áudio do Antônio Wilson, mas eu não vou pôr no ar. Lembra que ele me zoou ontem. O Antônio Wilson é seca pimenteira. A gente... Apesar de ele ser correligionário aqui, brincadeira. Neves, mas ele é seca a gente não... Vamos combinar, né? A gente não conversou muito sobre o Brasil, até porque ontem a gente não teve o Arena em função de Portugal e Espanha, né? Então são duas despedidas consideráveis de Copas do Mundo. A gente teve a do Neymar com a eliminação para a Noruega, todo mundo viu como se deu, e a gente teve a do Cristiano Ronaldo. Eu acho que nas duas, cara, a gente esperava mais dos dois, né? Mas eu acho que são duas participações que já... Infelizmente, do Cristiano Ronaldo menos, mas do Neymar já era esperado que ele teria dificuldade para jogar, né? Sim, mas o Cristiano Ronaldo participa pouco, né? Então, mas aí eu penso assim, Zé, cara, 41 anos, por mais que ele seja também outro completamente fora da curva, mas o tempo ele é implacável para atleta de alto rendimento, né? O Messi tem 39. Mas o esquema da Argentina, o esquema é feito para o Messi. Né? Tem três correndo o absurdo, né? Outro dia eu tava assistindo a Argentina e falei assim, não, eu quero parar sem torcer, sem nada, eu quero ver o esquema da Argentina. Eles jogam 4 na primeira linha, 4 na segunda linha, Lautaro Martínez, hoje foi o Julian, mas Lautaro Martínez e o Messi lá, largado. E na hora que vai fazer alguma coisa, aí ele tá com a saúde para do último terço do campo, porque o resto é história, né, Zé? Aí não tem jeito. Mas já a gente continua aí com esse debate, são 4 horas em pontinho e a gente vai pro Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para que a Polícia Federal tome o depoimento do senador Flávio Bolsonaro no inquérito sobre calúnia cometida pelo parlamentar contra o presidente Lula. A diligência foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, que apontou que Flávio pode escapar de uma punição caso se retrate da publicação que fez nas redes sociais, imputando crime ao chefe do Executivo. Flávio atribuiu a Lula crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A produção de veículos no Brasil teve em 2026 o melhor primeiro semestre em 7 anos. No período, as fábricas montaram 1.370.000 unidades.
O número representa alta de 8,8% na comparação com o resultado apurado entre janeiro e junho de 2025. A informação foi divulgada pela Anfávia, a Associação das Fabricantes de Veículos Automotores. A Organização das Nações Unidas manifestou apoio a Kylian Mbappé após declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla, que criticou o jogador após a eliminação do Paraguai na Copa do Mundo. O Escritório dos Direitos Humanos da ONU classificou as falas como racistas e desprezíveis. O governo paraguaio também repudiou as declarações, destacando que vão contra os valores do país. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN. Quatro horas, 3 minutos, é o Arena desta terça-feira. Tá começando agora o Arena? 7/7. É 4/3? É agora que começa, né? É, hoje começando. Você tava torcendo pra ter uma prorrogação, Zé, pra nós ficar mais de boa? Não, na hora que a Argentina fez o terceiro, aí eu comecei a torcer pela prorrogação. Mas enquanto tava 2-0, eu queria que acabasse, de verdade. Queria que acabasse. Cara, mas como é futebol, né? Fez 2-0, eu falei aqui na redação, esquece, já foi. Até pela maneira como o jogo estava correndo, a Argentina nada dava certo, o goleiro tava pegando tudo, Messi errando pênalti. Você tá acostumado a ver Brasil que não reage. De repente, aí a hora que o Romero faz o gol, tinha muito tempo ali, velho. Mas como é que é a frase lá agora? Só não peleia quem tá morto, né? Isso. Essa é tá certa a pronúncia? Não está morto quem peleia. Não está morto quem peleia. Na verdade, essa frase eu achava que era gaúcha, mas é argentina, então. Mas é tudo lá do sul. Exato. Tudo platina. Tudo ali, né? O mascote da Copa de 78 é o gauchito, né? É o gauchito. É o Chito. É toda aquela região ali. Inclusive, eu acho muito interessante que na Argentina eles não têm o batuque de samba como a gente tem aqui. Então eles têm aquele bumbo com um pratinho em cima e a torcida do Grêmio, a torcida do Inter, muito da torcida da Santa Catarina também adotou essa pegada, né? Eles chamam de banda, né? A banda carvoeira, no caso do Criciúma. Então, só não fala íntia pra não ficar muito na cara, né? Mas tem essa pegadinha. A geral do Grêmio tem os gritos em espanhol, se eu não me engano. Sim. Tem, né? Então, mas o Grêmio, a ligação muito forte deles com torcedores é com o Uruguai, né? Com o Uruguai, né? O Grêmio ele tem uma ligação, acho que tem uma certa aliança de torcida com a torcida do Nacional do Uruguai, então eles carregam essa coisa meio platina, né? Mas é uma coisa geográfica, né? Eu acho muito legal, eu acho até bacana, porque ultrapassa fronteiras geopolíticas. E outra coisa, é uma maneira diferente de torcer. Eu acho muito bonito quando, tudo bem, a torcida do Grêmio, a torcida do Inter tem alguns gritos, né? O Inter, anti-Grêmio, o Grêmio, mas a maioria dos gritos é grito assim, pro time, pro clube, contando história, né? Não Não, cara, eu sou apaixonado por torcida que canta, que tem cânticos exaltando o clube, a história do clube. Nós já estávamos falando isso, né, sobre a torcida da Argentina, né? Essa música dos Muchachos, pelo amor de Deus, isso é coisa maravilhosa. Fala aí, Fabião. Essa relação do Grêmio com a torcida nacional surgiu justamente lá em 1980, né? Quando o Nacional faz uma final contra o Inter. Pela Libertadores da América, o Inter, obviamente, a torcida do Grêmio apoiando muito o Nacional, deu todo o suporte aí também. Depois da conquista do Nacional, essa relação cresceu bastante e vive até hoje, né? Pela proximidade também. Essa relação da torcida do Nacional com o Grêmio foi justamente por isso. Outro dia nós estávamos aqui tomando um café que José Neves pagou pra gente, aquele pãozinho gostoso, aí a gente começamos a entrar nesse assunto de torcida, e aí começamos a desmembrar o Muchachos, né, cara? Essa música da Argentina. Pra essa Copa, acho que eles criaram uma música, né? Eu vi aquela banda que ficou famosa, o Los Palmeiras, lá da final da Sul-Americana. Eles fizeram uma versão de Bombom Argentino. Eles pegaram aquela música e fizeram como se fosse uma paródia incentivando a Argentina. Que, aliás, aquela música conta muito do povo
daquela região de Santa Fé. Muchachos? É Colón, né? Colón. Colón. Ah, tá. Daquela região ali, não os Muchachos, as que o Guarizo citou. Los Palmeiras. Que fala muito deles que eles são os pescadores de uma espécie de um peixe. Sabalê. Dos sabaleiros, né? Mas essa aí é da torcida do Colón. Do Colón. Aqui eles fizeram mesmo da banda, que a banda cantou a música da torcida do Colón e cantou a Bombom Assassino antes. Antes, que virou Bombom Argentina. Mas essa né? é mais brincadeira ou eles contam também? Não, aí já é tipo música do Axé, da Bahia, do duplo sentido. Porque, cara, essa Muchachos aí, a música é linda, a história da música, eles fazem uma relação dos pais do Maradona com o Maradona, abençoando o Messi, Leonel. em busca da terceira estrela. Muchachos, os meninos que foram pra Guerra das Malvinas. Eles falam dos pibes del Maldivas. Maldivas. As Maldivas, Malvinas. Malvinas. Maldiva é lá na... Malvinas, Argentina. Maldivas é a música da Nova Zelândia lá. É as Malvinas. Então eles falam Los Pibes de Malvinas, isso aí pra eles dói muito. Dói. Então num jogo com a Inglaterra, eu acho que vai acontecer... Sim. Vai voltar tudo aquilo que eles cantavam em 86 com o gol de mão do Maradona, que foi contra a Inglaterra, não foi? Contra a Inglaterra. E tivemos em 98 um grande jogo também, que foi decidido nos pênaltis, Argentina e Inglaterra, não foi? O Owen faz um golaço. Isso, o Owen, né? Quem que é expulso pisando no adversário? É o próprio Beckham, não é? Simeone. Isso, exatamente. Aliás, o Simeone que tá com filho na Copa hoje, totalmente ensandecido lá no estádio, Tem né? um documentário, Góris, você que é fã de documentários, tal, acho que é na Amazon, um documentário sobre o Simeone. E aí eles citam muito esse lance. E aí tem o documentário do Beckham na Netflix, que eles falam também muito desse lance. Sim. Então a galera que talvez seja mais nova, esteja ouvindo a Arena aí, essa rivalidade Brasil e Argentina, ela é uma coisa muito mais do esporte. É mais esportiva. A Argentina com a Inglaterra é uma coisa geopolítica, de invasão de um terreno, de um espaço que eles dominaram, ocuparam. Então uma coisa muito... A rivalidade da Argentina com o Chile também é bem... Pegado porque Chile foi base aérea dos ingleses naquela Guerra das Malvinas. Eles então, se sentem traídos. Né? Um país da América do Sul, você abrir as portas para a Inglaterra que está confrontando, né? Eu acho bacana quando fala um pouco da história do próprio país. Não, essa música, se você começa a destrinchar, ela sai completamente do âmbito esportivo e, cara, motiva, velho. Pelo amor de Deus, você tá jogando, você começa a pensar nisso, o jogador, o argentino ainda, ele fica maluco. Já que a gente tá na cultura, hoje morreu Benedito Rui Barbosa, né, de Sorocaba, a gente conhece como escritor de novela, mas ele começou como repórter esportivo de jornal, né? Olha que interessante. Inclusive apareceu uma foto dele ali no estádio agora. 95 anos, né? 95 anos. Você imagina que a novela Pantanal e Rei do Gado são duas das novelas que saíram da cabeça desse homem. Isso. Pelo amor de Deus, hein? Gênio dos gênios. Gênio. Eu consigo mais escrever uma piada, imagina esse homem escrever duas novelas. Cara, é sensacional. Então, você escreve bem piadas, vai. Ah, mas não é uma novela, né? Não. Minha piada, ô Guariz, ela... Meio sem graça. Meio sem graça. Ela demora 40 segundos. Nós fizemos uma enquete lá em Cabreúva e não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Ô Guariz, tem mais... a galera tá conosco aí, cara? Tá conosco, só que tá na bronca com a gente. Porque nós estamos exaltando os feitos da Argentina, eles estão falando que a Argentina foi ajudada pela arbitragem. Ah, não. Eu falei. Aí, o Scheibe tá com eles. E, no caso, um lance aqui que tá sendo falado, é verdade, também já foi dito aqui no início do programa que a arbitragem poderia estar um pouco complacente com o Messi, porque no primeiro jogo, na estreia da Argentina, ele também deu um pisão ali no tornozelo do adversário e não foi expulso. Isso é verdade. Agora, do jogo de hoje, eu vou discordar do Scheibe e vocês estão comigo. Mas não foi pênalti pro Egito. Lances de hoje, eu acho que os lances de hoje, eles valem debates. Por exemplo, o Fabião defende a falta, eu acho que poderia ter seguido e tal, mas lance que vale a conversa. Não é aquele lance clamo, nossa, passaram a mão no Egito. Não foi o gol de mão, né? Diferente desse lance do Messi, que ele teria que ter sido expulso no primeiro jogo, quando ele dá. E lá não teve Trump pra anular cartão. Mas eu acho que a FIFA ela é complacente porque ela enxerga muito também o lado do entretenimento. O Messi sendo expulso... Aliás, tanto é verdade que lá no estádio, lá em Atlanta, as camisas mais vendidas depois dos jogos tinham camisa da Argentina, número 10 atrás, escrito Infantino. Boa. Vai lá, bolachinha! Tem. Boa tarde, galera da CBN, Antônio Wilson do Nova Europa. Carlão, você vê a diferença
de uma seleção que tem raça e futebol de uma outra seleção mimimi, que nem a nossa seleção brasileira. Cara, hoje eu torci pra Argentina igual torço pra Ponte Preta. Levou o primeiro gol e desliguei a televisão. Mas meu amigo, hein? E vim ouvindo o rádio. Antônio Wilson do Nova Europa. Ô, Antônio Wilson, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei nem como é que o seu áudio, o WhatsApp tocou esse áudio, porque eu entendi o que você quis dizer, mas olha, foram dois absurdos na mesma frase que, nossa senhora. Eu torci pela Argentina como eu torci pra Ponte Preta. Meu Deus. Não dá, né? É quase impossível. Aí não dá. É que só dá pra ser feliz com um desses. Mas quem mas de emocionante foi. Mas de 93 a 2021 também, a Argentina passou cada perrengue aí que ninguém lembra também, né? Sim, eu tava conversando. Seca. Eu tava falando com o Carlão fora do ar aqui, Charlie. A Argentina ganhou em 78, depois ela ganhou em 86 e depois a próxima Copa foi em 2022. Quantos anos deu isso aí? 36. 36 anos, Charlie. Eu acho que a gente vai ter que amargar um tempo. E nesse período, de 93 até 2022, não, até 2021, né, que ela ganha a Copa América, ela não ganhava nada. Ganhava nada. Ganhava mais ou menos o que eles celebravam era a Olimpíada. Mas é que a Argentina dá um peso pra Copa América que nós não damos. Isso é um fato também. Se o Brasil passa tudo isso aí sem ganhar a Copa América, a gente nem liga. Não liga. Agora a Copa do Mundo... Mas a partir de agora, eu acho que vai dar peso bastante pro Brasil a Copa América. Será? Que ela passou a ser de 4 em 4 anos, né, Chaib? E pelo fato da na seca também, né? Na questão de Copa do Mundo, o Brasil vai tentar pôr isso daí como fundamento aí pra ganhar uma Copa do Mundo. Isso tem a ver também. Vocês lembram, nós somos praticamente todos da mesma idade, nós quatro aqui. Antes do São Paulo ganhar em 92, ninguém ligava pra Libertadores aqui em São Paulo? Ninguém. É verdade. Não, era só time reserva. Então... Pô, eu acompanhei Libertadores aqui com o Guarani, 87, 88. O Guarani colocava time titular no Paulista e botava o cascudão na Libertadores. Caramba, hein? O Júnior, maestro, falou de 81 pro Flamengo era mais importante ganhar o Campeonato Carioca do que a Libertadores. Sim, tanto é que nas finais contra o Cobreloa, entre as finais também teve a final do Carioca contra o Vasco, o Flamengo não sabia o que fazer, né? Ou eu dedico a final do Vasco ou eu dedico do Cobreloa. Dedicou nos dois e ganhou os dois. O time era bom, né? Quase não tinha time, né? Quase que não tinha time. O Zico fez gol até hoje, ó, no Egito. Então... E o Zico do Egito lá, ele tem relação... o nome dele é nome mesmo? Apelido? É apelido em homenagem ao Zico, porque o pai dele era fã. Caramba, hein? Loucura, né? E acho que o Twitter do Flamengo, a hora que o Zico faz o gol, o Twitter colocou lá gol, porque deu uma secada, né? Porque, pô, depois tomou a virada, velho. Vai, como diria um amigo nosso. Vai. E aí, Gorizão, tem mais com a gente? 991869070. Manda pro ar, Eduardo. É o Wagner aqui de Campinas. Uma coisa eu te falo, torcer pra Argentina é difícil, porque se eles jogarem no inferno, eu torço pros capetinha. Mas a gente tem que dar a mão à palmatória, né? É um time a ser espelhado. O Brasil deveria ter a metade da raça que esses argentinos têm. Boa tarde, Arena. Manolo Bugrino de Campinas. Fala, Manolo. A verdade é uma só. A FIFA quer a final Argentina e França. Revanche para a França. E ainda, provavelmente, os dois maiores artilheiros de Copa na final. É evidente, é claro. Um abraço, fica com Deus. Olha, até entendo o argumento do amigo aí, mas eu acho que... eu acho que não tem como direcionar, então, né? Pelo que o futebol que essas duas seleções estão apresentando, é mais do que justificável que as duas cheguem. A Argentina tá jogando mais que a Espanha. Tá. Apesar do sufoco que ela tomou hoje e tal, mas assim, aquela coisa da reação, o espírito, ela tá com mais. Apesar da Espanha não ter passado sufoco. A mensagem do Renato Alves aqui. Não, foi do Renato Alves, não, desculpa. Passei a pessoa errada aqui, é o Alexandre Caldas. Até o Trump descobriu que o Klaus é péssimo, menos você, Carlão. Pô, o Trump sabe de futebol mesmo que eu sei de guerra, eu acho, o pessoal brinca, mas eu acho o Klaus um baita árbitro. Inclusive, erros, como vários todos. Foi defendido pelo Pierluigi Colina, que é o presidente pela UEFA. Tá na Copa do Mundo, tá na Copa do Mundo, não tem nem o que falar. Eu acho ele um bom árbitro, muito bom árbitro. Não é porque errou aqui e acolá, como vários erram. E acho um baita árbitro. Sabe por quê? O que me admira, o que eu gosto de árbitro, que ele consegue controlar o jogo na base do diálogo. E o Rafael Klaus, ele vai muito na base do diálogo. Ele não fica apelando pra cartão, tal. Errou aqui, errou tal, mas, cara,
E o lance O Arnaldo César Coelho errou muito mais que Rafael Claus. Coração. E é um cara que... então. Coração. Porque o Arnaldo, ele tem uns BOzinhos muito fortes. Aqui em Campinas tem um. E ele é consagrado, e ele errou muito mais que Klaus. Ele deu um pênalti 10 metros fora da área, né, Carlão? Nossa E apitou final de Copa 12 anos depois. Só que ele é mau árbitro? Não, mas tem BO. Assim como todos têm. Ele apitou 90, foi isso ou foi o Wright? 82. Wright 90, o Wright apitou a semifinal, Inglaterra e Alemanha. O Arnaldo foi 82. Em 82, em 86, a final Argentina e Alemanha foi Romualdo Arpe Filho. Grande Romualdo. Então é isso, agora que o Klaus é um bom árbitro. Cara, o Wilton, né? O Wilton já me irrita um pouco. Mas é um bom árbitro. Me irritou bastante também. Ele já é chatinho. Imagina o Scheibe, o tanto que se irritou com o Wilton. Eu não gosto de árbitro que quer comandar o jogo na base do cartão. Nossa, aí me irrita um pouco. O inglês tá falhando um pouco também. O meme foi maravilhoso, né? Que o jogador sul-africano tá do lado dele, ele fala, pênalti for Flamengo. O jogador, what? Essa foi boa, pênalti for Flamengo. Se deixar, né? Nossa senhora. 4h17, temos um intervalinho ainda, Bolachinha? Então temos um intervalinho, vamos pro intervalo. E tem... Desculpa, Carlão, tem tanto áudio aqui que até o transcritor não aguentou. Então bora lá, 991869070, deixa o Guarizo maluquinho aqui com os áudios. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Corte certo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cortag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cortag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cortag na mão. É precisão, cortador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cortag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. É corte certo. Cortag, com você construindo o mundo. IGA Atacado, há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. GWM Daruge, viva o amanhã, hoje. Vai ter jogo, torcida e Chopp Bergrin gelado do começo ao fim. Na promoção Copa Hora do Chopp Bergrin, você garante combos especiais com brindes exclusivos e chopeira inclusa. Peça pelo WhatsApp 19998218426. cervejariabergrin.com.br. Beba com moderação. Casa Bela Parque Alphaville. Casas de 137 a 177 metros quadrados com 3 suítes. Na compra da sua casa, você ganha 2 anos de locação de um carro híbrido. Acesse casabelaparquealphaville.com.br. Estradas. Quatro e 20, Mário Quintino, as ruas, as avenidas, o trânsito na nossa cidade. Trazendo atualização, Carlão, para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro, tem um ponto de lentidão para acessar já a rodovia Anhanguera, atenção, quilômetro 145, inclusive para quem está saindo da rodovia Anhanguera e quer acessar Dom Pedro para seguir em direção de Jacareí, também tem atendimento de uma ocorrência bem ali na região do Trevo, atenção nos dois sentidos. Aladino Selme, por enquanto, é um bom caminho para seguir em direção da região dos Amarais e também para quem vai em direção do Matão em Sumaré. Trazendo informações também da rodovia Professor Zeferino Vaz, ainda com obras na altura de Betel, a altura de Paulínia, quilômetro 119. Atenção para quem vem em direção de Campinas, não tem ponto de parada, mas ainda tem uma interdição parcial no sentido de Paulínia e Cosmópolis. Boas condições em toda extensão. Carlão. Obrigado, Mário. 4h21. O Hipercap agora é Hiper X-Cap, é da Caixa Capitalização, mais de 1 milhão em prêmios toda semana. Compre também nas lotéricas, sua sorte está aqui. Hiper X-Cap.
Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Vai ter jogo, torcida e Chopp Bergrin gelado do começo ao fim. Na promoção Copa Hora do Chopp Bergrin, você garante combos especiais com brindes exclusivos e chopeira inclusa. Peça pelo WhatsApp 19998218426. cervejariabergrin.com.br. Beba com moderação. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h22 é o Arena aqui desta terça-feira histórica, dia 7 de julho de 2026. Hoje é dia de Copa do Mundo, José Neves. Dia Mundial do Chocolate é hoje, sabia disso, Chaibe? O Egito que eu saiba. Eu fiquei sabendo, principalmente pela Bélgica ontem, né? Eles fizeram essa piadinha. É o melhor chocolate do mundo, né? É o belga, né? É o suíço e o belga, né? É bom. E nem vaca tem lá pra dar leite, né? Exatamente. Engraçado, coisa realmente. louca. São curiosidades, né? Dia Mundial, até o chocolate tem Mundial, Palmeiras não, que coisa. Olha aí. Vai, Fabião. Ah, segurei. Não, acho que tá falando do Brasil aí também, né? Falou um pouco do Brasil. O Carlo Ancelotti vai voltar apenas no final de agosto aqui no Brasil, vai curtir as férias aí também. Lembrando que o Brasil tem amistosos em setembro, né? Contra a Austrália, 2 jogos amistosos contra a Austrália, mas o Ancelotti não vai acompanhar muito o Brasileirão, que volta aí a 1000, Copa do Brasil também. Ele volta certo apenas ele, né? Acabou de voltar de uma Copa, velho. Ele vai no Urbano Caldeira, vai fazer o quê lá? Nossa. Ele já foi Mirassol ver o Santos. E o Neymar não foi. Então. O Neymar nem foi. Ele vai dar uma descansada. Não, né? vai descansar um pouquinho, né? Até porque eu acho que agora o ciclo, e vai ser coordenado por ele este ciclo, a responsabilidade vai ser maior, né? Eu acho que a cobrança agora vai ser maior. Muito. Eu fiz uma pergunta pro Carlão ontem, eu vou perguntar pro Chaibe rapidinho. Chaibe, eu vou te falar os nomes, você fala assim, ó, tchau ou fica, tá bom? Em referência ao ciclo. Vamos lá, Alisson Becker. Tchau. Douglas Santos, tchau. É, Santos. Marquinhos. Ainda pode dar o caldo, mas eu também acho que vai no tchau. E o Gabriel Magalhães? Fica. Danilo. Oxi. Tchau, Danilo do Flamengo. Estamos sem laterais então, já começamos por aí já, né? Bruno Guimarães. Tem o Wanderson, né? Não, beleza, vamos lá. Fica. Fica. E o Casimiro eu vou nem perguntar pra você, né? Você tá indo pro Palmeiras também, né? Tchau, pesado. Tchau. Pro spa, né? Paquetá. Tchau, obrigado. Vini Júnior. Fica. Matheus Cunha. Pode ficar. E o Luiz Henrique? Fica. Bom jogador que foi esquecido na Copa. Deu algum BO lá dentro. Certeza que deu. Deu algum BO, deu lá dentro. Certeza que deu, porque o Ancelotti, que é um cara que tem como uma grande virtude, é o gerenciamento de grupo, né? E quantos grupos vitoriosos e estrelados ele gerenciou. E o Luiz Henrique, ele estava num lugar privilegiado na fila, não era um titular, mas era ali um 12º jogador. Nos amistosos ele jogou. E de repente, acabou. Você não viu ele no treino? Alguma coisa aconteceu. Eu também acho. Rapidinho, Chay, Ibanes. Não, brincadeira, né? O Léo Pereira. Tchau, nem devia ter ido. Tchau. E o Bremer?
Também não. O Brasil tem bons zagueiros, né? Tem o Murilo, que era do Corinthians, o próprio Vitor Reis também, que saiu do Palmeiras. Tem jogadores jovens aí que pode assumir junto com o Gabriel Magalhães, aí uma função legal na zaga do Brasil. Mas acho que esses veteranos aí... Já foi, né? Mundo... Eu acho que o próprio Marquinhos também, acho que já são 3 Copas, já são 3 Copas. O próprio jogador, ele fica meio estafado, a cobrança, a pressão é enorme também. Eu não sei se o Marquinhos teria... mais paciência pra aguentar. É igual o Thiago Silva, chegou um momento que deu, né? Deu. Se bem que ele queria jogar a Copa, né? O Thiago Silva, tava na pré-lista, mas não foi chamado. Mas eu voltando pro Fluminense. Acho que essas perguntas que o Zé fez também, acho que todo mundo é mais ou menos. A resposta é mais ou menos parecida, legal. Né? E o Neymar, não vou nem perguntar, porque tchau mesmo. E agora, Hendrick. O Neymar, a dúvida do Neymar é até com relação ao Santos, viu? Então, mas Hendrick, Estevão, Ryan, todo mundo, essa galera fica todo mundo. Olha o instrumento lá que o Zé falou. O Brasil não tem dúvidas no ataque, né? O Brasil não tem preocupação no ataque também, tem muita opção boa. E até os que não foram. Você pega o Vitor Roque, tem 20 anos. Eu acho que tem preocupação no ataque, sim. Fazer gol. Que quase não fez aí da Copa. Mas a gente tá bem servido de ataque. É brincadeira. Então, Vitor Roque. Falta jogador de armação. Na lateral esquerda, eu acho que o Kaique foi vendido, né? Do Cruzeiro. Sim. Então, quando o cara vai pro exterior... o cara, quando ele vai pro exterior, ele tem... Então, acho que o Kaique é uma solução legal pra lateral esquerda. E o menino na lateral direita que se machucou... O Wesley. Sim, o Wesley tem mais um ciclo, sim, ele é o Wesley jovem. Fica. Então, na lateral, acho que o Kaique é um bom candidato. E o Wesley... eu não perguntei um importante. Rafinha, o Scheib. Rafinha. Ai, cara. Tchau. Tchau. É que o Rafinha é o seguinte, ele vai voltar pro Barcelona e eu acho que ele vai continuar mantendo um bom nível. Sim. Então, de repente, ele vai voltar. Mas, cara, não sei, pra seleção... É o que eu acho que foram alguns dos problemas do Brasil nessa Copa. O Rafinha não rendeu por quê? Porque não tinha o Lamine Yamal. O Vini rendeu mais ou menos porque não tinha o Mbappé. Por aí. O segredo é, vamos trazer o Yamal pra cá. É mais ou menos por aí, é verdade. O problema do Messi foi ter ele nascido no lugar errado. Exato. Se o Messi nasce 400 km pra direita e 500 km pra cima, era gaúcho. Nossa. Ia chamar Leonardo. Leonardo Messias. Leonardo Messias. Bolachinha, temos áudio aí? Já tá acabando? Tem áudio. Fala pessoal da CBN, Ricardo aqui em Paulínia, ouvindo vocês aí. Só queria dizer uma coisa, olhando pelo lado positivo, pelo copo meio cheio. Se a Argentina não perdeu hoje, temos pelo menos mais 3 jogos aí para torcer contra, inclusive fazendo churrasco na final aí, para perder para a França. Verdade. Então, ainda há esperança aí. Vamos torcer contra que dá certo. Vamos torcer contra. É claro Você está certo disso? É claro que a Argentina ela é a top, né, com relação aos secadores, mas a marra do time, a França é uma marra, né? Nossa senhora! O que eles têm de bom de bola, eles têm de marrento. Meu Deus! A teoria de Ronaldinho, né, que os bons são gente boa, hoje em dia não se aplica tanto. Nossa, mãe, mas é uma marra danada. Mas é bonito ver. É um banco que você pode tirar o time inteiro, colocar o banco inteiro que tá tudo certo. Cara, eu quero me enganar, mas não sei não. Vai ser difícil. Tirar o título da França é muito difícil. Também acho. Eles estão muito à frente. É muito jogador bom. Vamos ver com o Marrocos agora, né? É Marrocos, né? É um time chato, mas perdeu o centroavante lá, o que foi pro Bayern, fez o gol contra o Brasil, né? Vamos ver. Ele sentiu a lesão, não sei se joga. Eita. Eu acho que não joga, não. Bom, 3 ou 4 gols da Copa. A Argentina quase saiu por 2 vezes, quem sabe agora, né? Vamos ver, né? Se tá certo. Fechamos, Bolachinha? É o Saibari. Fechamos, Saibari, que já acertou com o Bayern de Munique. E ele sentiu uma lesão muscular. Buenas tardes. Esse já foi, né? Não. Meus companheiros de arena. O Renato Alves. Seguinte, quinhentão na conta, 300 de um, 200 de outro, que a aposta era quem chegava mais longe, Brasil e Argentina. Mais uma Heineken que eu ganhei de outro aí que nós vamos tomar do bar depois, que nós não apostou bico seco, não. Só é o seguinte, pode me conectar à vontade, é que torce pra Argentina, não sei o quê. Se mora em Campinas e torce pra time da capital, já perdeu o argumento. Já pegou 2 já. Né? Tchau, obrigado. 2 quem mora em Campinas, velho? Eu. Mas eu não nasci aqui. Agora isso. Quando eu cheguei. O Fábio Chave é paulistano, né? Mas Você é paulistano, né? Ah, Mojimirim. É de Mojimirim. Mas amanhã eu estarei muito ao lado da torcida Ponte Pretana. Ah, verdade. Amanhã Guarizão no jogo da Ponte. Moisés do Caré tem
Rapidão, Suíça e Colômbia hoje às 17 aqui na CBN, já vamos Verdade, já vamos fazer aquele Away. E amanhã é o primeiro dia sem nenhum Arena joguinho. completa, hein? Amanhã às 4 da tarde, o Arena direto do News Truck, hein? Não tem nenhum jogo amanhã, Guarizo, pelo amor de Deus. Nossa, tem da Ponte, pô, como não? Continua não tendo jogo. Valeu, 4h31, até amanhã.